Bendito é o Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Trago uma mensagem hoje, uma palavra dos céus para o teu coração. O Senhor, a senhora que hoje de repente esteja vivendo um momento de luta, cercado de problemas e não ver saída. Você olha de todos os lados, não há saída. E nesse meio, nesse período de luta, o inimigo sugere muitas coisas e usa pessoas para nos jogar para baixo. Dizer que não tem jeito, que não adianta, e muitas das vezes sugere até que Deus não está conosco. É uma realidade que nós vivemos e na Bíblia tem várias passagens que a gente percebe isso. É uma estratégia que o diabo usa. Satanás, ele trabalha para enfraquecer a nossa mente, a nossa fé. E o porquê dessa luta toda dele tentar tirar a nossa fé, a nossa esperança? Porque sabe que se a gente permanecer crendo, buscando ao Senhor, Deus, ele nos dá a vitória. Rei Ezequias, ele passou por um momento de dificuldade, de luta, que ele não tinha ninguém para buscar apoio ou solução para o seu problema. A palavra lá em 2 Reis 18, versículo 19, Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Senaqueribe mandou cercar Jerusalém. Rei Ezequias e o povo está cercado. E não tem como sair nem entrar na cidade. Então logo vai vir a fome. Pela boca de Satanás, aquele povo está numa sentença de morte ou de escravidão. Ou morre de fome, ou morre na espada, ou se rende e vira escravo. E olha a maneira que ele vai usando, desqualificando o rei Ezequias, trabalhando aqui na mente: você não é capaz, teu conselho de guerra não é nada, e você não tem com quem socorrer, pedir socorro, não tem socorro para você. E ele vai mais além. Olha a estratégia do inimigo. No versículo 25, acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Ponto de interrogação, ele pergunta para o rei: acaso eu subi, eu sem Deus, para destruir esse lugar? Aí ele diz, pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói. Olha como que ele vai trabalhando para enfraquecer mais e mais o rei Ezequias e o seu povo. Primeiro ele diz que o rei Ezequias não tem qualificação, não tem conselho de guerra, não tem estrutura, não tem condições. E segundo, ele diz que não tem aonde ele recorrer e que o próprio Deus é que está mandando ele destruir aquele povo. Às vezes o diabo, ele sugere, ele usa meios, pessoas, para
tentar tirar de nós a esperança de que Deus vai nos socorrer, que Deus vai entrar com a providência. Hoje, Deus está te trazendo essa palavra, porque uma bênção está chegando na sua vida. Deus está enviando um anjo. Deus está trazendo socorro para a sua vida. Rei Ezequias, ele ouve várias e várias palavras negativas. Só que ele tem uma atitude de homem de Deus, ele tem uma atitude de buscar o Senhor. Preste atenção que Deus está trazendo no seu coração hoje. Não é se afastando, deixando de ir à casa do Senhor, deixando de orar, que você vai vencer. Não. Agora, com esse barulho todo à sua volta, calúnias, defamações, pedrada, palavras negativas, dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que você não vai vencer, esse é o momento de você se aproximar mais de Deus. Por quê? Deus tem a solução. O que o rei Ezequias, ouvindo tantas coisas, inclusive dizendo que era o próprio Deus que estava mandando Senaqueribe destruí-lo, o que ele fez? Capítulo 19, 2 Reis 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Oh, glória! Olha só da onde vai vir a resposta, o socorro. Ele entrou na casa do Senhor. Oração, busca. Aí o que acontece? Ele vai ao templo orar e ele envia seus súditos aonde está o profeta Isaías, porque ele quer uma resposta. Talvez você chegou aqui nesse vídeo, ouvindo essa palavra, e precisa de uma resposta. O inimigo já tem tentado te tirar as forças de tudo que é jeito, já tem trazido tantas palavras negativas, querendo jogar você para baixo. Não aceite. Não aceite essas palavras. Por quê? Porque está aqui a resposta. O rei busca, manda ir até o profeta traz a mensagem que Deus deu a ele. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. 2 Reis 19, 5. E no versículo 6 a resposta. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor, ao vosso rei. Diga isso para o rei Ezequias. A palavra veio, ó. Assim diz o Senhor Deus: não temas por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Não temas por causa das palavras que ouviste. Ei, levante a tua cabeça, a vitória está chegando. Vai acontecer uma obra extraordinária de Deus na sua vida. Não temas. Se a luta está grande, é porque está vindo uma grande bênção, uma grande vitória está chegando na sua vida. Não deixe o inimigo te enfraquecer. Levanta a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Vamos em frente. É mentira do diabo. O diabo é mentiroso. Deus, ele vai trazer essa vitória para você. Observa o que ele diz aqui no versículo 7. Ele fala: não temas por causa das palavras que ouviste, porque os servos do Senaqueribe, né? Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Quer dizer, todas aquelas palavras, aquelas mentiras, Deus recebeu como uma blasfêmia. Ele dizendo que o rei Ezequias era fraco, que não tinha estratégia de guerra, que não tinha conselho, que não tinha com quem ele buscar ajuda, que não tinha socorro para ele, e que o próprio Deus é que mandou ele destruir Ezequias. Olha só as mentiras para enfraquecer, e Deus está dizendo: não temas,
E Deus está entendendo como blasfêmia aquilo. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará à sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Deus decretou aquele rei Senaqueribe, aquele povo, aquele exército que vinha ali contra o servo de Deus, ele decretou a morte. Por quê? Porque o rei Ezequias não aceitou. Ele foi chorar aos pés do Senhor, ele foi à casa do Senhor e ele mandou os seus súditos ir até onde o profeta Isaías estava para obter resposta de Deus. E Deus deu a resposta. Deus está te dando essa palavra hoje. Não temas. Não temas por causa das palavras que você está ouvindo. São palavras negativas, são palavras para te jogar para baixo, mas isso não está vindo de Deus, isso está vindo do diabo. Deus, o que Ele está trazendo a você hoje, não temas. E olha, o que Deus fez? Versículo 35. Então naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, com D minúsculo, uma imagem, um Deus criado, Adramaleque e Sarazé, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Azaé, Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Veja o que aconteceu. Como Deus falou, não temas, não fique com medo por causa das palavras que ouviste, foram a blasfêmia que eles falaram. Eu vou fazer ele voltar. Eu vou fazer ele voltar. E lá ele vai cair a espada. Deus fez ele voltar e ele caiu a espada do próprio filho. Deus enviou um anjo e esse anjo exterminou com 185.000 soldados de Senaqueribe. Preste atenção no que Deus está te entregando hoje. Não esmoreça. Você pode estar hoje cercado de muitos problemas e muitas falácias do diabo com palavras para te tirar a força, para te tirar a esperança, mas o Senhor está enviando um anjo hoje. E esse anjo vai exterminar com esse mal na sua vida. Deus está enviando um anjo. Você não pode desistir. A palavra já veio como resposta. Logo em seguida chegará a sua vitória. Porque a palavra já está trazendo essa bênção na sua vida. Se seja doença, palavras negativas, ainda que tenha laudos médicos dizendo que não tem mais jeito, que não tem cura, Deus está enviando um anjo para resolver. Ele está dizendo, não temas. As palavras que tem ouvido. Ainda, Ezequias estava cercado. Era notório que o problema ali era grave. Não tinha solução para o homem, mas Deus trouxe a solução. Apenas um anjo resolveu. Deus está enviando esse anjo hoje. E a vitória é sua. A vitória é sua. Glória a Deus. Curte, compartilha, leva essa mensagem adiante. E certamente muitas bênçãos estão chegando aí.